Olá, o Repórter Eco de hoje é especial, na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Você vai acompanhar alguns dos temas que são de grande importância para o futuro da vida na Terra. Floresta e água. Conheça o projeto de replantio de árvores nativas às margens de rios e nascentes do estado de São Paulo. SOS Biodiversidade Marinha. As mudanças climáticas, intensificadas pelas emissões de gases poluentes como o CO2, provocam desequilíbrios aos oceanos. E a Organização das Nações Unidas declara 2015 o Ano dos Solos, numa campanha pela conservação da camada superficial que dá suporte aos seres vivos do planeta. 5 de junho foi escolhido há mais de 40 anos pelas Nações Unidas como o Dia Mundial do Meio Ambiente. O objetivo é promover o debate e a reflexão sobre a forma como exploramos os recursos naturais da Terra. Sete bilhões de sonhos. Um planeta. Consuma com moderação. Este é o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente em 2015. A data de 5 de junho foi criada em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia. Foi o primeiro grande evento mundial sobre a necessidade de reorganizar as relações do ser humano com a natureza. Desde a Revolução Industrial, entre os séculos 18 e 19, se acumulavam sinais de degradação, como a poluição do ar, da água e do solo. 43 anos depois, a situação é muito mais grave. Mudanças climáticas, contaminação e escassez de água, desmatamentos e desaparecimento acelerado de plantas e animais. Se forem mantidos os atuais modelos de produção e consumo e a população mundial ultrapassar 9 bilhões de pessoas até 2050, precisaríamos do impossível: 3 planetas Terra para suprir o consumo sem controle da humanidade. A compreensão de que os recursos naturais são finitos e a necessidade de colocar em prática soluções urgentes são as razões principais que motivam a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente. A data também traz esperança de um mundo melhor para todas as formas de vida. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirma: quando bilhões de pessoas unem forças em um propósito comum, a ação conjunta pode fazer uma enorme diferença. Em 2015 é o Ano Internacional dos Solos. A superfície da Terra é a base da vida no planeta. Do solo vêm os alimentos que garantem a nossa sobrevivência e a de outros seres. O grito de alerta vem das Nações Unidas. A terra onde brota o alimento que garante a sobrevivência de todos nós é um dos recursos naturais mais esquecidos da agenda global. Mal exploradas, as áreas boas para cultivo estão cada vez mais ameaçadas. 2015 foi declarado pela ONU o Ano Internacional dos Solos. Os solos são um dos ativos mais importantes que nós temos para a nossa sobrevivência. Nós plantamos nos solos, nós estamos sobre os solos e o que as pessoas talvez não saibam é que nós temos perdido muito solo e nós também temos tratado muito mal dos solos do planeta. Engenheira agrônoma e secretária-geral da ONG WWF Brasil,
Maria Cecília Veide Brito explica que o mau uso do solo pode ser traduzido, por exemplo, pelo crescimento desordenado e exagerado das áreas urbanas, pela utilização de técnicas agrícolas que empobrecem, provocam erosão e contaminação pelo excesso de agrotóxicos. O resultado é a perda de solo bom para produzir alimentos. Há uma estimativa de que praticamente nós perdemos 50% de solos férteis que caberiam, teoricamente, a cada habitante do planeta. Ou seja, se eu tivesse um terreninho onde eu pudesse plantar, teoricamente 50% desse espaço eu já teria perdido. Isso de solos férteis. É claro que a gente não está falando de rochas que ainda não se transformaram em solos, enfim, não é que todo o planeta seja coberto por solos. Parte do planeta é, parte não é. Essa perda, ela é irreversível? Depende da perda, é irreversível. Algumas situações hoje já se conhece de poder descontaminar solos, mas são situações específicas e o custo disso é muito alto. Há outras situações onde o solo se foi. Então, as erosões, né, quando nós vemos aqueles buracos chamados vossorocas, que são aqueles grandes espaços que viram cânions dentro do solo, esses espaços, por exemplo, não há como se recuperar. Há como diminuir o processo, mas recuperar é muito difícil. Maria Cecília insiste que é possível recuperar áreas com várias técnicas já conhecidas. Tem muitos agricultores em São Paulo, mas no Brasil, que fazem o que nós chamamos de plantio direto, que é quando você tira uma cultura, coloca outra cultura sem passar a máquina sobre o solo. Essas máquinas que nós vemos e conhecemos são muito pesadas, elas vão mudando a estrutura do solo conforme você vai utilizando muitas vezes sequencialmente. Conter o desmatamento e estimular o reflorestamento são ações preventivas fundamentais para a conservação do solo, diz ela. Toda vez que você tem uma cobertura vegetal, de preferência uma cobertura vegetal como uma floresta ou como uma mata já em estágio avançado de regeneração, as plantas conseguem, com as suas raízes, segurar o solo, conseguem revitalizar o solo porque as folhas, os galhos caem, vão sendo decompostos e vai criando a matéria orgânica que ajuda a estruturar o solo. No Brasil existe uma técnica antiga que se deu para o cultivo do cacau na Bahia, que chama-se cabruca. E a cabruca nada mais é do que o plantio do cacau no sombreamento das árvores. Então isso permite que o cacau cresça, porque ele é uma planta que pode ter sombra, ao mesmo tempo que mantém um solo fértil para o cacau se desenvolver. Nós sabemos que para se formar 2 centímetros de solo, nós levamos 500 anos. Ou seja, não é algo que no dia seguinte se recompõe. Então, por isso a importância de se falar sobre esse assunto, a importância de se cuidar bem dos solos. Os solos são a base da nossa alimentação, são a base da nossa vida. E eu acho que a ONU fez muito bem de chamar a atenção para esse tema nesse ano. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque no Repórter Eco especial da Semana do Meio Ambiente. O planeta precisa que a humanidade mude de padrão de consumo. O alerta para o desperdício é de Akin Steiner, diretor executivo do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A cada ano, 1/3 de todos os alimentos produzidos no mundo é jogado no lixo. A produção de alimentos é responsável por 80% dos desmatamentos. Foi lançada a 3ª fase do programa Nascentes, que prevê o plantio de 6,3 milhões de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica ao redor de rios e nascentes do estado de São Paulo. A nova etapa do projeto começou em sítio de Joanópolis, interior paulista, com a participação do governador Geraldo Alckmin e da secretária de Meio Ambiente, Patrícia Iglesias. Aguarde, porque tem mais! A mudança climática coloca em risco o equilíbrio dos mares e oceanos. O Repórter Eco especial da Semana do Meio Ambiente volta daqui a pouco.
oceanos são o berço da vida na Terra, mas a biodiversidade marinha corre sério risco devido ao aumento da temperatura no planeta. O que as alterações no clima estão provocando nos mares e oceanos será um dos assuntos da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, prevista para dezembro de 2015 em Paris. Pesquisadores da América Latina se mobilizam para levar aos políticos informações geradas nas universidades, na tentativa de garantir medidas de conservação. Especialista em ecologia marinha e gestão costeira, o professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico da USP, conta que no encontro internacional realizado recentemente no litoral sul de São Paulo, a comunidade científica apontou como principais preocupações a elevação da temperatura dos mares e oceanos e a acidificação das águas, efeitos do aumento na atmosfera do CO2, o dióxido de carbono, um dos gases causadores das mudanças climáticas. Um dos efeitos é o enfraquecimento dos esqueletos, né? Então, por exemplo, um animal que usa uma concha como esqueleto, ele acaba sendo enfraquecido e pode ser mais suscetível à predação. Outros estudos mostram que os animais acabam perdendo a capacidade de perceber tanto predadores quanto a própria presa. Isso impacta os serviços prestados por essa biodiversidade, como, por exemplo, a provisão de alimento, né? Então, o peixe que se pesca é entendido como um serviço dos oceanos. A regulação climática é outro serviço. A proteção da linha de costa por manguezais e por corais em relação a tempestades é outro serviço. Outra preocupação dos pesquisadores: aproximar as ciências naturais, o que eles estudam, das ciências sociais. O objetivo é fazer chegar a cada um de nós uma mensagem importante. Quer a gente viva ou não perto do litoral, tudo o que a gente faz repercute na saúde dos oceanos. Um canal muito claro de ligação entre um ambiente e outro são os rios, são as bacias hidrográficas. Então a gente pode ter vários problemas que acabam afetando os oceanos. A poluição que vai junto com as águas parar no mar, o desmatamento, as queimadas, a emissão de poluentes, o uso excessivo de veículos. Os mares e oceanos são fonte de vida na Terra. Alimentam bilhões de habitantes do planeta e sustentam economicamente várias comunidades que se dedicam à pesca. Proporcionam experiências de reconexão com a natureza. São a razão do turismo existir em vários pontos do mundo. Por meio da tecnologia da dessalinização, permitem que algumas populações tenham água para beber. Merecem todo o nosso respeito e um novo olhar que motive ações voltadas para o cuidado. Poderá representar avanços importantes para o país o projeto que está em discussão no Congresso Nacional e que cria o Índice do Produto Interno Verde, ou seja, o PIB verde, para medir tudo o que acontece no país ao longo de um período pré-determinado. Esse índice, a ser calculado pelo IBGE, medirá, além do crescimento econômico e da renda no país ao longo de um período, também a conservação ou perda de recursos naturais e outros fatores importantes, como a situação do saneamento, da saúde, da educação, entre outros. Dará uma visão mais completa da situação nacional em várias áreas, e não apenas na econômica. O PIB verde virá se juntar ao Índice de Riqueza Inclusiva, criado pela Universidade da ONU, e que já permite saber se em determinado período um país avançou ou regrediu no seu patrimônio de recursos naturais.
Quando anunciado, ele mostrou que a China, por exemplo, baixaria de um crescimento de mais de 400% para apenas 45% entre 1990 e 2008, já que perdera 17% de seus recursos naturais. Os Estados Unidos, no mesmo período, baixaram de um crescimento de 37% para 13%, com a perda de 20% de seus recursos naturais no período. E o Brasil, que tivera um crescimento do Produto Interno Bruto de 31% entre 1990 e 2008, caiu no índice de riqueza inclusiva para 18%. Ao perder 25% de recursos naturais. A África do Sul chegou a cair de um crescimento de 24% no PIB para um índice negativo em 1%, com um decréscimo de 33% nos recursos naturais. Só os oceanos têm o valor de 24 trilhões de dólares, equivalente à riqueza utilizada pelos países mais desenvolvidos, com um rendimento anual de 2,5 trilhões de dólares, segundo o Fundo Mundial para a Natureza. Índices como o do Produto Bruto Verde permitirão aos nossos governos formular políticas mais adequadas para a proteção dos recursos naturais do país e que também levem em conta outros indicadores referentes à saúde da população, ao saneamento básico e a outros índices importantes. E a seguir, floresta, a guardiã dos rios. Replantar árvores nativas ao redor de nascentes e fontes de água é o projeto do governo paulista. Proposta defendida também pela ONG SOS Mata Atlântica. O Repórter Eco especial da Semana do Meio Ambiente volta daqui a pouco. Floresta e água estão interligadas. Um projeto do governo paulista prevê o replantio de árvores às margens de nascentes e rios. O reflorestamento é proposta também de ONGs ambientalistas, como a Fundação SOS Mata Atlântica. O sistema Cantareira, que atende parte da cidade de São Paulo e outros municípios da região metropolitana, precisa de ajuda. Pesquisadores, técnicos e ambientalistas propõem o reflorestamento no entorno das nascentes, rios e cursos d'água que abastecem os reservatórios. Além da estiagem histórica, a situação de escassez vivida hoje é fruto também da ocupação desordenada em áreas de manancial. Essa bacia é muito pobre em termos de floresta nativa. Nós temos 21% da cobertura florestal original de Mata Atlântica dos 100% que deveriam preservar essas águas. Então, ao diminuir essa cobertura florestal, a gente vai empobrecendo o solo, aridificando o clima e também o solo. E quando chega a chuva, há um processo continuado de erosão. Isso vai assorear os mananciais e a gente tem uma perda, então, de capacidade de reabastecimento de água. A jornalista e especialista em recursos hídricos Malu Ribeiro é coordenadora da rede de águas da SOS Mata Atlântica, uma das ONGs que propõem uma espécie de pacto para recuperar a vegetação em torno do sistema Cantareira. Ela calcula que cerca de 60 milhões de mudas de árvores precisam ser plantadas. A conta considera o antigo Código Florestal e um decreto do governo paulista. São Paulo teve uma reação, começa a ter uma reação contra esse retrocesso, que foi um decreto assinado pelo governador Geraldo Alckmin em junho do ano passado, de 2014, no Dia do Meio Ambiente, que diz que em áreas prioritárias, em bacias prioritárias para a produção de água e que sofram escassez, que é o nosso caso, a recuperação florestal poderá ser feita em tamanhos bem superiores ao Código Florestal. O governo paulista investe no programa Nascentes para melhorar a qualidade e a produção de água no estado.
Segundo a secretária de Meio Ambiente, Patrícia Iglesias, trata-se de um dos programas mais amplos de restauração florestal às margens de cursos d'água, nascentes e regiões de recarga de aquíferos, e que conta também com a participação de proprietários de terra e de ONGs nas ações de reflorestamento. Ele existia no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Agricultura e foi elevado a um programa de governo. Isso dá uma outra roupagem para o programa, porque são muitas secretarias participando, ele é coordenado pela Secretaria de Governo e a grande questão é conservação ecológica, restauração ecológica, que vai desde matas ciliares, olhos d'água, áreas importantes do ponto de vista do abastecimento. A meta final é de restaurar 20 mil hectares de áreas ciliares no estado de São Paulo. Neste mesmo caminho, a ONG SOS Mata Atlântica decidiu doar em 2015 1 milhão de mudas de espécies nativas aos donos de áreas do entorno do Cantareira. Para quem se interessar, o edital está no programa Clique Árvore no site sosma.org.br. Segundo Malu Ribeiro, a recomposição da mata em áreas de proteção permanente depende de políticas públicas para estimular a conservação, de ações da iniciativa privada e principalmente dos proprietários. Dos proprietários de terra é ceder as áreas e mudar de status, de um produtor rural ou de um proprietário de terra para um produtor de águas, um conservador de águas. Um pequeno exemplo de como a floresta aumenta a produção de água está na Fazenda São Luís, em Itu, interior de São Paulo. A propriedade particular foi doada temporariamente à Fundação SOS Mata Atlântica, que criou em 2007 um centro de experimentos florestais. Mais de 70% da área foi reflorestada com espécies nativas da Mata Atlântica que antigamente ocorriam na região, conta o gerente de restauração, Rafael Fernandes. Tem que ser espécies originais da região e espécies nativas da Mata Atlântica. Exatamente, a gente está num espaço que originalmente era Mata Atlântica, então é feito todo esse diagnóstico para estar identificando essas espécies. As árvores que contornam o lago vieram do viveiro, construído aqui mesmo, e que hoje produz cerca de 750 mil mudas ao ano de 130 espécies nativas de Mata Atlântica. A recuperação da floresta depende de vários fatores, entre eles a qualidade do solo, o tipo de relevo, as condições climáticas. Aqui nesta área, depois de 5 anos do primeiro plantio de espécies de Mata Atlântica, os primeiros resultados. 2 nascentes que praticamente tinham secado voltaram a ser perenes, ou seja, oferecem água permanentemente. Aqui a água superficial já aumentou seu volume em 5% e a água subterrânea, aquela que fica abaixo nos lençóis freáticos, já aumentou 20%. A fazenda, que passou pelo ciclo do café e teve pastagens para engordar o gado, agora é uma produtora de água. A conta que se faz, que é só evitando a erosão e permitindo que as árvores infiltrem no solo águas para reabastecer as nascentes, é de que cada hectare de Mata Atlântica restaurada, preservada, produz 10 milhões de litros de água ano, o que é suficiente para abastecer de forma confortável mais de 2.600 pessoas por ano. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site. Anote os endereços na internet, cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. A ONU completa em 2015 70 anos de criação. E para encerrar, a gente cita uma frase do conselheiro de Políticas Públicas das Nações Unidas, Paul Led. Em campanha mundial, ele defende a transição para o desenvolvimento sustentável. Somos a primeira geração que tem os recursos e tecnologias para eliminar a pobreza, mas somos provavelmente a última geração que pode impedir que a mudança global do clima
destrua tudo o que temos. Repórter Eco especial da Semana do Meio Ambiente. Até o próximo programa.